Olá pessoal, louvado seja o nome do Senhor, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso canal e dê o seu like para que o canal possa ter maior relevância. Você também pode dar o seu dislike e ficaremos muito felizes com o seu comentário. Se você puder e quiser compartilhar também em suas redes sociais, fica à vontade. É importante que você visite também o site da comunidade pentecostal Palavra Viva, lá em www.cppv.com.br. Eu garanto a você que ali você vai encontrar uma infinidade de conteúdos maravilhosos, que com certeza irá contribuir muito para o seu crescimento, para o seu elevo espiritual. Eu sou o pastor Benedito e essa é a palavra do pastor. Esse é o terceiro vídeo de uma série de mensagens que nós estamos trabalhando. O vídeo de hoje, que faz parte dessa série de mensagens, que estamos falando sobre o livro de 1 Coríntios, que trata de vários temas. Porém, nós estamos a princípio tratando sobre o tema as três características do homem na visão do apóstolo Paulo. Os três tipos de homem frequentadores da igreja na visão do apóstolo Paulo. Esse vídeo ele está sendo dividido em três partes. Primeiro, nós estaremos falando sobre o homem natural. Esse assunto terá 5 vídeos pequenos, mas bem relevantes. E se você ainda não assistiu o 1 e o 2, é só clicar aqui no card ou na descrição desse vídeo que você vai encontrá-los lá, tá certo? Então não perca tempo, corre lá e veja os vídeos. Depois falaremos também sobre o homem espiritual e, se Deus permitir, por fim, nós estaremos encerrando com o homem carnal. E o texto já é bem conhecido de vocês, que é 1 Coríntios, o capítulo é o 2, o versículo é o 14 e o 15. E também 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo é o do 1 até o versículo 4. Vamos à terceira leitura, que está em 1 Coríntios 2, 14, para que assim o Senhor venha se agradar de nós, né? Diz assim o texto: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Agora vamos em 1 Coríntios capítulo 3, do 1 ao 4, que diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, e nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Louvado seja o nome do Senhor. Terminamos a segunda parte falando sobre as limitações do homem natural. E também falamos sobre a dureza do seu coração.
nós vamos seguir nessa terceira parte falando das reações que são produzidas pelo homem, o homem natural, quando esse ouve coisas espirituais. Eu usarei alguns exemplos para melhor compreensão, para que os amados entendam mais claramente que a questão não é que as pessoas não tenham, de alguma forma, algum tipo de manifestação de Deus na sua vida. É que enquanto as escamas não caírem dos seus olhos, as escamas, eles não poderão enxergar. Somente quando o homem natural compreender a verdadeira revelação é que ele vai entender. Eu quero usar como exemplo a mulher samaritana, e depois eu quero também, se der tempo, usar também os apóstolos de Jesus Cristo. Tá certo, pessoal? E se você não viu os outros vídeos, é só procurar nas descrições que você vai encontrá-los. Vamos agora ver algumas reações produzidas pelo homem natural quando ele ouve coisas espirituais. Então, eu vou ler aqui um texto para que vocês entendam. Porque não existe, queridos, uma tragédia maior, eu estou dizendo isso de caráter eterno, do que uma pessoa viver na igreja e não querer abandonar a sua maneira humana de viver, querendo viver de fato uma vida espiritual, mas com uma maneira natural de proceder, uma maneira natural de pensar, querendo viver um novo nascimento, querendo ser um novo homem, mas os costumes e as práticas antigas são bem patentes em sua vida e são detestáveis aos olhos do Senhor. Essas práticas, elas oriundas do velho homem. A palavra diz: eis que tudo se faz novo. Quando você aceita Cristo, tudo se faz novo. Paulo disse na leitura de hoje: o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. E ele diz o porquê. Ele diz assim, não compreende porque ele parece em loucura, e não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Mas ele diz assim: aquele que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Vamos ver sobre a mulher samaritana primeiramente, com Jesus ali no poço de Jacó, em João 4, do 1 ao 19. O texto sagrado diz assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus não batizava, mas sim os seus discípulos, deixou ele a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali, junto à fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria tirar água. Então o Senhor Jesus lhe disse: dai-me de beber. Ele disse isso porque os seus discípulos tinham ido à cidade para poder comprar alimento, comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana:
Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu, não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Amados, o que percebemos aqui é que Jesus estava falando de um assunto de natureza, de caráter espiritual. Mas o que a mulher samaritana estava entendendo, ela estava entendendo como se ele estivesse falando de uma forma natural. A água que Jesus estava oferecendo era do céu, era uma água espiritual que só ele poderia dar. Mas a mulher achava que ele estava falando da água que poderia ser retirada do poço de Jacó. Eu vejo que ela definitivamente não estava compreendendo, não compreendeu, e também, queridos, ela nem podia compreender, porque até aquele momento ela ainda não havia sido transformada pela palavra. Apenas quando ela ouviu a revelação da palavra foi que então ela começou a compreender. Ela disse: Senhor, vejo que és profeta. Jesus disse: eu sou aquele que vocês esperam. Jesus conversando com ela: sou eu aquele que você espera, que fala contigo. Amados, quando as palavras tornou mais clara para ela, foi que ela então começou a compreender. A verdade que eu quero anunciar é o seguinte: não é porque ela nunca ouvira a falar de Deus, ela tinha conhecimento do mesmo Deus que Jesus falava. Assim é com muitas pessoas. Ela também, ela mesma confessou, dizendo que aguardava a vinda do Messias, como todos. A questão é que o seu conhecimento, como eu já disse em outros vídeos, era um conhecimento de ouvir falar. Estava apenas em sua mente. Ela apenas conhecia a religião e as pessoas que falavam sobre Deus. Ela
apenas conhecia a religião e as pessoas que falavam que aguardavam a vinda do Messias. Assim éramos todos nós, eu e você. Nós vivíamos a nossa fé, assim como muitos, de uma maneira natural. E não adianta você querer que pessoas naturais venham compreender, tenham compreensão de coisas espirituais. Por que eu te digo isso? Porque enquanto o Senhor não abrir os olhos deles, eles jamais enxergarão a luz do Evangelho. Vamos ver agora a conversa entre Jesus e os seus discípulos em João 4, do 28 ao 33, que diz assim: Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse: Aqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: Uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Amados, Jesus estava falando de um alimento espiritual. Porém, os seus discípulos estavam entendendo como um alimento que é produzido pela terra. Um alimento que a terra é capaz de produzir. E o que eu quero dizer é que, às vezes, queremos convencer pessoas naturais, como nossos cônjuges, nossos amigos, nossos filhos, a crer como nós cremos. E isso tem trazido muito desconforto dentro dos lares e dentro dos locais de trabalho. Para muitos, o Deus desse século cegou o entendimento, para não compreender as riquezas do Evangelho. E o homem natural, ele vê a Bíblia como a palavra de Deus. Isso é fato. Se você perguntar, você vai ver, não, a Bíblia é a palavra de Deus. Porém, ele é incapaz de compreender o sentido espiritual. Ele apenas compreende aquilo aquilo que é conveniente para ele. Aquelas condutas que a palavra de Deus condena, né? Que a palavra de Deus claramente diz que é pecado. O homem natural, ele não vai compreender no seu íntimo. E muitos até falsificam a palavra de Deus. E sabe o porquê que isso acontece? O apóstolo Paulo nos explica com muita clareza sobre isso. Mas, para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos ver esse assunto no vídeo de número 4. E eu espero você lá.